Na última segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu nota informando que vai analisar os pedidos para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 aqui no país em um prazo de 10 dias. A Anvisa informou também que até o momento não recebeu pedido de nenhum laboratório para esse uso. Entre discussões e embates políticos em torno das vacinas contra a Covid, algumas perguntas ainda estão sem respostas. Quando a população vai começar a ser imunizada? Qual vacina será usada no Brasil? E qual a eficiência dos imunizantes que estão sendo testados no país? O jornalista Vitor Sequim conversou sobre o assunto com a médica infectologista Carolina Ali. Veja na entrevista. Olá, professora Carolina Ali, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente na TV UFOP. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Professora, eu queria que a senhora começasse falando sobre o plano de imunização apresentado pelo Ministério da Saúde. Até o momento, o Ministério da Saúde informou que vai distribuir as vacinas contra a Covid-19 aos estados, assim que ela for aprovada, em até 5 dias, né? Assim que ela for aprovada pela Anvisa, o Ministério disse que vai distribuir aos estados e os estados vão ficar responsáveis por distribuir aos municípios. Mas o ministro Eduardo Pazuello disse que não é possível prever um início e nem um fim da vacinação antes do aval de alguma vacina pela Anvisa. O Ministério também prevê que vai demorar essa vacinação 1 ano e 4 meses até que alguma vacina seja aprovada pela Anvisa. Qual a sua opinião sobre esse plano apresentado pelo Ministério da Saúde? Com relação ao plano de imunização, o que foi apresentado é nada mais, nada menos do que a utilização da estrutura que já existe do PNI, né, do Plano Nacional de Imunização. Essa distribuição federal, estadual, município, ela já segue para outras vacinas, né? E como todos sabem, o PNI, o Programa Brasileiro, ele é um programa exemplo. Então, a rede de distribuição dessas vacinas, a rede de frios, funciona muito bem, tá? E já funciona para as outras vacinas. A gente tem que lembrar que esses imunobiológicos todos, eles requerem refrigeração. Então, para que a vacina seja eficaz, ela tem que ser garantida essa temperatura, a temperatura é controlada em todos os momentos dessa distribuição, e essa estrutura já existe, tá? O Brasil consegue vacinar as pessoas nos cantões aí do país, né, sem maiores dificuldades. Então, eu acredito que uma vez que a vacina esteja disponível, essa distribuição será tranquila, vai seguir o que já segue para outras vacinas, né? E as vacinas, elas realmente se tornam disponíveis, né, num prazo muito rápido, até por causa dessa, ela não pode ficar parada muito tempo por causa da questão da refrigeração. Bom, com relação à proposta do calendário de imunização, eu acredito sim que até vacinar a população toda demore um tempo, porque a gente tem que lembrar que tem os grupos prioritários, né, isso não é novidade para a gente também, o Programa Nacional de Imunização já trabalha dessa forma, né, as vacinas não estão disponíveis para todo mundo, elas seguem alguns critérios, né, então o Ministério da Saúde tinha que fazer essa lista de prioridades, e é claro que nem sempre é do jeito que a gente gostaria, né, mas a gente tem que lembrar também de levar em consideração o grupo de risco da Covid, certo? Então, eles estão seguindo o que foi determinado aí pelos estudos como população de grupo de risco para a Covid. Então, assim, e aí outra questão que tem que ser levada em conta é que essas vacinas, a maioria delas é realizada em 2 doses, né? Então, para efetividade, elas têm que ser administradas em 2 doses. E acredito que isso é que vai fazer com que esse calendário se prolongue aí por 1 ano, né? Porque, além disso, o Brasil tem que
Foram feitas já essas negociações, essas encomendas, né, das vacinas, mas a gente não sabe quando efetivamente elas estarão disponíveis. E, além disso, o país tem que se programar para ter vacina disponível, porque ele só pode garantir o início da vacinação caso ele tenha já a segunda dose disponível, né? A gente não começa um calendário vacinal e aplica a primeira dose e a segunda dose, né? Então, tem que garantir as duas doses para poder realmente ser efetivo. Então, eu acredito que essa dificuldade do calendário venha por causa disso. Mas, assim, a experiência que a gente tem com o PNI é muito positiva. Então, acredito que as coisas, estando a vacina disponível, acredito que as coisas vão fluir de uma forma mais tranquila. Professora, começando a vacinação, quais serão os grupos prioritários? Inicialmente, começam com o foco principal na população acima de 75 anos. Depois essa idade vai caindo, né? Então, inicialmente 75 anos e algumas comorbidades que foram definidas como as de maior risco, né? E depois isso vai atingindo um número maior e nós, professores, só estaremos aí no terceiro grupo de vacinação, tá? Então, já o Ministério da Saúde já lançou esse projeto, né, mas que pode ser reavaliado ao longo das pesquisas mesmo, porque a própria definição de grupo de risco de COVID, ela é muito dinâmica, né, ela está, de acordo com os estudos científicos que são publicados, esse grupo vai se determinando. O Brasil hoje, ele está testando 4 vacinas diferentes, né? A vacina de Oxford, a Coronavac, da chinesa Sinovac, a da Pfizer, BioNTech, né? E a vacina da Janssen, né? Que faz parte do grupo Johnson & Johnson. Qual seria um plano ideal de vacinação? Seria um plano que abarcasse todas essas vacinas ou não necessariamente? Seria difícil lidar com as 4 vacinas ao mesmo tempo no país, porque cada uma delas, a gente tem que lembrar que o Programa Nacional de Imunização, ele começa na instância federal, mas ele quem administra mesmo as vacinas são técnicos de enfermagem, enfermeiros, que estão em postos de saúde, em serviços distribuídos pelo país inteiro. E essas vacinas, elas têm peculiaridades, né? Principalmente no que diz respeito à distância da primeira para a segunda dose, tá? Então, tem vacinas em que a segunda dose é administrada com 21 dias, e tem vacinas como a vacina da Pfizer, que a segunda dose é administrada 8 semanas após. Então, fica difícil a gente pensar num programa que vai levar em consideração isso aí. Como é que o indivíduo vai saber qual vacina que ele tomou e quando que ele deve tomar a segunda dose? Administrar isso seria extremamente complexo, né? E como essas vacinas, elas, todo mundo sabe, né, que os estudos estão sendo feitos a toque de caixa, não foi possível testar diferenças aí de tempo entre a primeira e a segunda dose. Tá? Então, tem que ser respeitado o que vai sair na bula, né? Para todas as vacinas, medicamentos, depois da fase 3, né, que ele é aprovado, começa a ser comercializado, começam outros estudos para tentar entender os pormenores, mas a gente ainda não teve tempo para isso. Então, a vacina, a gente teria que ser respeitado essa distância entre a primeira e a segunda dose. E eu imagino que você estabelecer isso para realmente quem aplica seria extremamente complicado. A gente já observa que quando acontece isso com algumas vacinas, vou só fazer um adendo aqui, que não existem muitos produtores de vacina no mundo. Então, nós temos uma questão de oferta e demanda para várias vacinas que é extremamente complicado. Então, as vacinas, elas faltam mesmo, ficam indisponíveis no mercado,
A gente já sofre esse problema com outras vacinas, né? E aí, quando é preciso mudar de um fabricante para outro, tem que haver um treinamento, tem que haver a disseminação dessa informação para que as coisas fluam direitinho. E a gente tem que lembrar o seguinte, a vacina geralmente é 1 ml, menos que isso, e que tem que ser armazenada da forma correta e que tem que ser aplicada de uma forma bem precisa para que ela funcione, tá? Então, não é simplesmente a vacina ser eficaz, depende muito também de como ela foi armazenada, de como ela foi aplicada, né, para que ela realmente cumpra com seu objetivo. Então, eu imagino que colocar essas 4 vacinas, pelo menos no primeiro momento, seria muito complicado para a estrutura do PNI. Sim, professora, mas no caso dessas 4 vacinas testadas, que estão sendo testadas aqui no país, não há uma mais eficiente ou menos eficiente, né? Eu pergunto isso justamente por conta dessa politização em torno das vacinas, né, que tomou conta do noticiário nas últimas semanas, né? Existe sim, já os primeiros estudos já estão mostrando algumas diferenças de eficácia entre as vacinas, tá? Algumas funcionariam melhor na população mais idosa, outras em outros grupos, então já estão saindo os primeiros trabalhos mostrando essa diferença de eficácia. De qualquer forma, todas elas, essas 4 que nós estamos citando, elas atingem o objetivo inicial dos órgãos internacionais, da OMS, que falava que seria desejável que vacinas fossem produzidas para a COVID com uma eficácia acima de 50%. O que para a gente na vacina é muito baixo, mas a gente fala que uma vacina é boa quando ela tem uma eficácia acima de 80%, 90%. Só que esse padrão, né, foi reduzido por causa das dificuldades mesmo que a gente tem enfrentado aí com a pandemia. Mas então todas elas têm uma eficácia acima de 80%, 90%, então estaria satisfatório. Sim, e qual a diferença entre elas, então? A senhora poderia explicar para a gente? As vacinas, elas foram produzidas em plataformas diferentes, né, com tecnologias diferentes, com tecnologias até que nunca tinham sido utilizadas antes, né, para vacinas que nós estamos acostumados, e dessas 4 que a gente está falando, elas incluem 3 tecnologias diferentes, né, algumas são produzidas utilizando vetor viral não replicante. Eles pegam um vírus já conhecido, né? O vírus que tem sido mais utilizado é adenovírus, e colocam o material genético do coronavírus e inoculam na pessoa, né? E aí a pessoa vai produzir anticorpos, né? Mais direcionados para o COVID. Uma outra tecnologia que está sendo utilizada é a de vacina totalmente sintética, né? Eles inoculam na pessoa que é a vacina de RNA mensageiro. Eles inoculam uma proteína que entra dentro da célula do indivíduo, e esse indivíduo começa a produzir proteínas semelhantes do vírus, né? Começa a produzir uma proteína específica, que chama proteína spike do vírus, e aí o sistema imunológico daquele indivíduo começa a produzir anticorpo para aquela proteína. E existe já uma outra técnica, né, mais antiga que a gente já utiliza, que é a do vírus inativado, que eles pegam o vírus, trabalham ele em laboratório, e aí o próprio vírus é inoculado no indivíduo, mas de uma forma que ele não causa doença. Dessa forma, a gente já tem algumas vacinas conhecidas. Então, a tecnologia utilizada é diferente. E a tecnologia, ela vai definir a efetividade dessa vacina, né? Quanto mais aquilo que está sendo inoculado se parece com a doença, se parece com o vírus mesmo, maior vai ser a imunogenicidade. Tá? Então, assim, são tecnologias novas, né,
não conhecidas, algumas técnicas não conhecidas, não utilizadas pela gente para produção de vacinas até então. E aí, então, a gente fica confiando muito na eficácia que está sendo relatada nos estudos, né? Mas, claro que depende mesmo, depois disso, cair no mercado, disso começar a ser aplicado em ampla escala, para a gente observar como que elas estão funcionando na prática. Professora, eu queria que a senhora explicasse para a gente como que é esse caminho para uma vacina ser aprovada aqui no país. Ela precisa ter autorização da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, há uma lei federal aprovada durante a pandemia, obriga a Anvisa a avaliar e aprovar uma vacina em até 3 dias, né? Uma vacina que já tenha sido aprovada no Japão, ou nos Estados Unidos, na China ou na União Europeia. Porém, o governo federal, agora voltando a essa questão da politização, o governo federal diz que essa obrigação não se aplica ao uso emergencial da vacina, e ele anunciou na última segunda-feira que a Anvisa definiu um prazo de 10 dias para avaliar o uso emergencial das vacinas. Então, primeiro, eu queria que você explicasse esse caminho até a vacina ser aprovada e se realmente é ideal esse prazo de 10 dias, ou 3 dias, de acordo com a lei federal aprovada, né, durante a pandemia, ou 10 dias, se há uma diferença de 3 para 10 dias. As vacinas, assim como os medicamentos, eles passam por fases, né, de estudo que tem que ser seguidas, né, estudos pré-clínicos em laboratório, estudos fase 1, num grupo pequeno de pessoas, estudo fase 2 num grupo maior, estudo fase 3 num grupo maior ainda. Então, isso aí é a rotina. Mas a Anvisa, ela já tem a prática claro que o ideal é que esses medicamentos, os imunobiológicos, passem por novas pesquisas também dentro do nosso do Brasil, né? Mas aproveitar o que os órgãos internacionais aprovaram já é uma prática muito comum, né? O Brasil segue muito o que o FDA americano dita, né? Nem sempre nós temos condições de fazer os mesmos testes, de fazer as mesmas avaliações na mesma dinâmica que outros países, tá? Então, só para citar uma questão, isso aconteceu com os equipamentos de proteção individual, com os EPIs no começo da pandemia, né? O Brasil precisava, várias marcas, fábricas que não produziam antes EPIs, começaram a dirigir a sua produção, a direcionar a sua produção para os equipamentos de proteção individual, e os equipamentos de proteção individual, eles têm que ser aprovados pela Anvisa. Só que nessa situação de pandemia, o Brasil começou a acatar o que os órgãos internacionais, principalmente o órgão americano de segurança do trabalho, aprovava, tá? E isso ainda funciona dessa forma, tá? Se não tem, o produto não precisa ter aprovação na Anvisa, mas se ele é aprovado por esse órgão americano, a Anvisa acata, tá? Então, o mesmo aconteceria com a vacina. A grande questão é que a Coronavac, ela não está sendo testada nos Estados Unidos, né? Ela está sendo testada na China, na Indonésia, em outro país, se não me engano. Então, não teríamos essa aprovação do FDA para a gente poder copiar, né? Seguiríamos aí o que foi definido por outros países, né? Mas nós temos que lembrar que
tanto que as vacinas estão sendo testadas pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, então nós temos uma proximidade com esses dados, né? Então é possível, apesar das coisas estarem sendo tratadas de uma forma muito obscura para a vacina, para a Coronavac, né? Elas estão sendo testadas no Brasil. Então, assim, eu acredito que a China ainda não liberou os resultados de fase 3, né, oficialmente, mas o Instituto Butantan disse que é apenas uma questão de organização desses dados para que eles sejam publicados, é só uma questão aí de alguns dias aí para poder ser publicado. Então nós vamos ter em mãos dados nacionais, né, e isso dá para a gente uma certa segurança. Tá? Mas a questão da sua pergunta, né? Todas as vacinas, a gente não tem no mercado nenhuma vacina que tenha tido menos que 10 anos desde a sua concepção, né? Até a sua aprovação. Então, realmente as coisas são muito atípicas, né? Sim, mas esse aval, essa testagem pelo Instituto Butantan já traria uma certa segurança, no caso. Sim, já traria. A gente está observando na população brasileira, com as nossas características, a segurança dessa vacina. Então, traz para a gente né, uma certa confiança, sim. Professor, o Ministério da Saúde defende que a vacinação contra o coronavírus não seja obrigatória. Isso, de certa forma, pode prejudicar um plano nacional, um grande plano nacional de vacinação, de imunização da população brasileira? Não, acredito que não. O que a gente observa é que a população tá ávida por essa vacina, né? Aguarda ansiosamente, né? A gente não tem visto na fala das pessoas, né? Esse movimento de não vacina, tá? Inclusive, é um dado muito interessante que no Brasil, a aceitação das vacinas é muito boa, né, como um todo. Existem algumas campanhas contra a vacinação, mas elas vêm de outros países, né? A Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM, ela faz esse monitoramento, né, dessas ondas de campanhas contra a vacina, e eles observam que todas essas campanhas, quando chegam no Brasil, elas são importadas, né? Essas fake news das vacinas, elas são importadas, não tem muita campanha contra a vacinação que surge aqui no Brasil mesmo, não. Então, eu acredito que para a vacinação do coronavírus também vai ser uma coisa, vai ser muito tranquila, né? Não acredito que... E obrigar a vacinar, a gente lembra aí de dados históricos, né? Varíola, vacina, que não era um movimento muito interessante, né? Assim, tiveram que usar da força para poder obrigar as pessoas. Então, assim, eu acredito que as pessoas vão se candidatar para vacinar, e aí, em breve, a gente consegue atingir a imunidade de rebanho, né? Na imunidade de rebanho, a gente não precisa vacinar 100% da população, mas a maior parte estando vacinada, esse vírus deixa de circular, tá? Então, eu acredito que isso não vai ser um problema, muito pelo contrário, né? O que a gente tem observado são as pessoas que não estão nas faixas de indicação da vacina, questionando por que não vão receber a vacina inicialmente e tal. Sim. Professora, a senhora faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da UFOP, né? E do Comitê da Covid-19 da Santa Casa, não é isso? Isso. Há algum plano, agora falando da gente, falando daqui da região, há algum direcionamento em relação a essa vacinação? Já há algum plano de imunização aqui para a região? Não, o que vai ser aproveitado é a estrutura que já existe do PNI, né? Então, não existe ainda uma orientação, até porque o município acata o que vem do Estado, né? Não aconteceu ainda uma informação, uma notificação formal para que o município se organize, né? Então, já existe essa estrutura, claro que ela vai ter que ser
talvez aí ampliada, né, para dar conta de vacinar, e até pelas questões que têm sido muito citadas, as questões de segurança pública, né, que as pessoas podem querer furar a fila, né, então, mas ainda não tem nada oficial do Estado para os municípios, não. Sim, o que precisa é a vacina chegar, então, né, professora? Como a senhora vem falando ao longo da entrevista, esse know-how, esse know-how para vacinação, os municípios já têm, os estados já têm, né? Isso, exatamente, né? Precisa aí dessa logística da rede de frios, da distribuição, dos insumos, né? Que é agulha, seringa, que isso também o Ministério da Saúde já está providenciando. Então, eu acredito que vai ser uma coisa tranquila, né? Eu acho que cabe à população acompanhar e compreender, né? Que essa vacina que tem que seguir as recomendações, né? Não adianta. E outra coisa que já é importante alertar, que a gente vê muita falsificação, né? Muito problema. Isso a gente acompanhou em surtos de meningite na região, que as pessoas corriam boato que em tal lugar que estava vacinando, aí você chegava, era uma Kombi parada no meio da rua e a pessoa falava que estava vendendo vacina. Então as pessoas têm que estar muito atentas a isso, que isso não vai acontecer. Num primeiro momento, o Ministério da Saúde, todas as vacinas que vêm para o Brasil, elas virão para a rede pública, então a rede privada não vai ter acesso num primeiro momento a essas vacinas, né? Então não vai ser possível comprar a vacina num primeiro momento, tá? Então, se as pessoas não caiam nessa de que tal lugar está vacinando, né? Isso aí provavelmente vai se tratar de alguma falcatrua aí, tá? Então, a princípio, essa vacina vem para o PNI. Professora, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na TV UFOP. É sempre um prazer e estou às ordens. E a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje uma medida provisória que trata do registro e da distribuição de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a MP, a Anvisa teria prazo de 5 dias para autorizar o uso emergencial de vacinas já aprovadas por agências de outros países. São eles Japão, Estados Unidos, países da União Europeia, China, Coreia do Sul, Rússia, Canadá e Reino Unido. Essa medida provisória também permite a entrada do Brasil no COVAX Facility, que é um consórcio mundial de vacinas que reúne mais de 150 países. Se a MP for aprovada, os estados terão autonomia para adotarem as medidas que julgarem necessárias, caso o governo federal não faça nada. E aqui na região, as prefeituras de Ouro Preto, Mariana e Itabirito informaram que vão aguardar as orientações dos órgãos superiores de saúde, como o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde, no que diz respeito ao início do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.